Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live da nossa super série de lives Rumo à Maturidade. Enquanto o Instagram se digna a avisar a todos vós que estamos cá ao vivo, vocês já sabem o que fazer, né? Mandem essa live para todo mundo que vocês conhecem, espalhem pelo direct. Enquanto o Instagram avisa que nós estamos aqui ao vivo, eu vou pegar o livro, um momento, tinha deixado ele aqui. Estou de volta. Para quem caiu de paraquedas aqui nessa live, não sabe nem do que se trata, chegou aí por indicação dos Reels, chegou porque alguém mandou, enfim. Quem caiu de paraquedas aqui no perfil, eu estou fazendo uma série de lives baseadas nesse livro aqui, ó, As 33 Marcas da Maturidade, tá certo? Hoje é a série, aliás, é a live de número 13. Nós já estamos em 13 de 33, beleza? Ainda faltam mais 20 lives aí, mas já estamos dando uma caminhada. Já já a gente chega em quase metade das nossas lives. Vejam, sentir-se confortável com nuances e paradoxos, tá certo? Sentir-se confortável com nuances e paradoxos é o tema da live de hoje. Paula Canteiro dizendo que o livro já está comprado, as caravanas do país todo chegando aqui na nossa live. Deixa eu ver, Emerson dizendo que adora esse sotaque. Tice Dutra, dizendo Xi, 13 é PT. Tice, você não tinha como dizer uma coisa mais adequada à live de hoje. Um dos assuntos da live de hoje vai ser essa questão política que está tomando conta do país já há mais ou menos uns 10 anos. A gente respira política nesse país, né? E isso tem alguns efeitos psicológicos e tem alguns efeitos nos relacionamentos, tá certo? E tem alguns efeitos na inteligência também. E nós vamos tratar disso na segunda metade da live, beleza? Então vamos lá. Fixando o comentário. Vamos lá, pessoal. Live número 13. Sinta-se confortável com romances. Que danado de romances, Guilherme? Com nuances. Eu fixei teu comentário, não estava nem vendo. Que danado de romance, meu filho. Tu tá tão assim atrás de romance que confundiu as palavras, foi? Deixa eu tirar aí. Nuances, meu querido, nuances, tá certo? Então vamos esperar alguém colocar aí o comentário pra gente fixar aqui. Mais alguma coisa para falar? Não, basicamente isso, né? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Como eu disse, o tema de hoje, nós vamos tratar da capacidade do indivíduo maduro de lidar bem com nuances e paradoxos, certo? O que isso significa dizer? Significa dizer o seguinte: quando a gente é criança, o mundo ele é completamente preto no branco. Por quê? Porque o raio de percepção da realidade ele é muito pequeno. Então, o mundo da criança é o mundo do feio, bonito, é o mundo do ruim, bom, é o mundo do certo, errado. Não que o mundo adulto também não seja um mundo do feio, bonito, ruim, bom e certo e errado. Mas a criança não consegue perceber que existem graus de bondade, que existem graus de malícia, que existem graus de beleza, que existem graus de feiura. A criança não consegue entender isso. Muito menos, a criança consegue entender que certas coisas ela não entende. Veja, a criança não consegue perceber direito o que ela não percebe. Tá certo? A criança não consegue perceber direito que não percebe. E isso é um grave problema. Por que é um grave problema? Porque o indivíduo que é incapaz de perceber aquilo que ele não percebe, ele está no breu completo, na escuridão total. Veja, se você sabe que você não sabe, você já sabe muita coisa. Se você consegue perceber que você não está percebendo, você já percebeu muito. É como aquela história, qual o pior tipo de proatividade? É a proatividade do indivíduo que não percebe que não percebe. Veja, o indivíduo que ele não sabe que não sabe, quando ele vai ser proativo, ele caga tudo. Entendeu? Porque ele age achando que domina a técnica, ele age achando que domina a situação, ele age achando que percebeu as consequências. Só que ele não percebeu nada, ele não domina nada, ele não está entendendo nada, mas ele não percebe que não entende, ele não percebe que não domina o negócio. Meu Deus do céu, esse é o pior proativo do mundo. Assim, meu filho, eu não quero que você seja proativo, não faça nada
que alguém não lhe mandar fazer, tá certo? Se a pessoa não lhe disser o que fazer, você fique parado, como uma estátua, congelado, não se mova, para você não causar dano algum. Dano algum. Tá certo? Como Steph Moura diz aqui, o idiota motivado. Misericórdia. Misericórdia desse tipo. Mas veja, a gente é idiota motivado em muitos momentos da vida, né? Vamos combinar aqui, só nós, né? Só nós aqui, vamos combinar que a gente faz isso o tempo todo, né? Mas veja, por que é que é tão ridículo assim achar que sabe sem saber no mundo adulto e não é tão incomum ou você não olha com tanta estranheza se uma criança tem essa mesma característica? Exatamente porque, na vida infantil, essa característica de ser capaz de perceber que não percebe está ausente. Como o mundo da criança é simples, ela enxerga todas as coisas a partir daquela simplicidade. E ela realmente acha que não precisa ser instruída, que as coisas são do jeito que ela pensou e que as coisas têm que se realizar do jeito que ela acha que elas têm que se realizar. Por quê? Porque a criança, ela projeta o mundo dentro da cabeça dela e ela acha que o mundo de fora é o mundo de dentro. Nós falamos no início dessa série de lives que a vida adulta consiste em você perceber que há uma realidade para além da abstração. A vida adulta consiste em você perceber que existe um mundo real para além do mundo que você gostaria de criar, para além do mundo como você gostaria que ele fosse. Não existe um adulto maduro que confunda a sua projeção mental com o mundo do jeito que ele é. Não existe. Essa criatura não é madura. Essa criatura ainda não atingiu a vida adulta. Ela pode ter 250 anos. Ela pode ser Matusalém. Ela ainda não atingiu a vida adulta. Tá entendendo? Porque atingir a vida adulta significa perceber que a realidade existe. E você não vai lutar contra a realidade. A sua única maneira de sobreviver e de viver em abundância é você fazendo as pazes com o mundo real. Dito de outro modo, de um modo espiritual, é você parar de odiar a criação. Tá entendendo? Quando o cara não está instalado, é adulto e não está instalado no mundo real, você está odiando a criação. Portanto, você olha o mundo e você tem ódio do Criador. É isso que acontece. Entendeu? A criança, ela age desse jeito. Não por ódio propriamente, embora o pecado original esteja ali de maneira mais pulsante, porque ela é só o corpo. Mas a criança, ela não atina com as nuances e as complexidades do mundo. Veja, um adulto que não consegue perceber que existem graus de bondade, graus de maldade, e que existe um horizonte de coisas que ele simplesmente não sabe. Existe uma zona cinzenta que ele não alcança. E qualquer coisa que ele diga a respeito dessa zona cinzenta é especulação ou sentimento dele. Essa pessoa não chegou na maturidade. E aqui nós entramos num problema que eu disse que iria falar. Eu ia falar no final, mas eu vou falar logo agora. Né? Da questão política, por exemplo. Veja, há um conjunto de questões sociais que as pessoas opinam, e se você cavar 5 minutos da opinião dela, elas não tinham a menor capacidade de emitir aquela opinião. E se emitissem, deveriam emitir com a humildade de quem sabe que está especulando, meu filho. Iriam emitir com a humildade de quem sabe que não entende nada do assunto e tem só uma impressão. E essa impressão está sujeita a ser modificada. E essa impressão é colocada no debate e sujeita a apanhar. E não tem nada errado dela apanhar, dela ser catucada, dela ser mudada, de alguém contestar, não tem problema. Por quê? É uma mera impressão. Entendeu? É uma mera impressão. Então, quando um imaturo está discutindo um determinado assunto de natureza econômica, política, etc., que não é especificamente a área de interesse dele, embora ele saiba aqui e ali uma coisa, tenha lido um ou outro artigo, às vezes até leu um ou outro livro. Veja, quando o indivíduo maduro discute isso, ele percebe o coeficiente de certeza que ele tem, ele percebe o que falta dele aprender, por quê? Porque ele tem a capacidade de saber que não sabe, ele tem a capacidade de perceber que não percebe, e ele não se sente ofendido em aquela sua impressão ser confrontada com o mundo real, ou mais ainda, com a sua impressão ser confrontada com a impressão de uma outra pessoa. Então, se você está discutindo, você joga uma impressão
o outro joga a impressão dele e você fica completamente ofendidinho porque o outro confrontou a sua impressão, isso significa que você não está discutindo o assunto. Você está querendo saber se você é amado ou não. Você está querendo saber se você ganhou a discussão ou não. Ou seja, o objeto da discussão, portanto, não é o que está sendo discutido. É o conforto psicológico de quem está discutindo. É o conforto psicológico de quem está discutindo. Não é o objeto da discussão. Ora, se você tem um país inteiro de imaturos, e quando eu digo imaturos, eu estou falando da classe política, da classe jornalística, sobretudo. Quando você tem os opinadores oficiais do debate público completamente imaturos, você não tem um debate público. Você tem uma loucura de ignorância, disfarçada de opinião assentada, que no final das contas é só imaturidade projetada. Tá entendendo? É só isso. Porque ao homem comum, você já espera que não saiba certas coisas. Mas, se você é um opinador profissional e você se comporta dessa maneira, isso causa um efeito para dentro da sociedade. Toda a sociedade humana, as classes, elas se tocam de alguma maneira. E elas se tocam no efeito cascata. De tal modo que, quando as vozes opinantes entram em loucura, de algum modo essa loucura se projeta sobre a massa. Tá entendendo? De algum modo essa loucura se projeta sobre a massa. E nós entramos como Belle Balloon, que nome maravilhoso, Belle Balloon, né? Quase que você era Belle Belinha. Olha, olha o desastre. A galera aqui do Instagram não tá ligado não, mas enfim. Anyway, continuemos. Veja, você entra num momento de histeria social, que é o que a gente está vivendo. Entendeu? Que é o que a gente está vivendo. E aí o que é que vai acontecer? Vai ter gente que não está histérica, mas que está mal intencionada e com malícia vai canalizar a histeria para o seu projeto de poder pessoal. Vai ter gente muitíssimo maliciosa que vai cooptar a estupidez das pessoas para alcançar poder e destruir o grupo rival. Vai ter pessoas que vai pegar toda a imaturidade e malícia, fazer uma massa ali, uma bala de canhão e atirar naquela opinião que ela quer ver longe do debate. Isso vai acontecer. Tá vendo? Isso vai acontecer. E nós estamos vendo isso acontecendo. Nós realmente estamos vendo isso acontecer. Então, assim, se você é um adulto e você não consegue lidar com a diferença de opinião política, com a diferença de opinião partidária da pessoa, mas ainda, meu Deus do céu, se você não consegue lidar com uma mesa de jantar da sua família com opiniões políticas diferentes, minha Nossa Senhora, é imaturidade completa, é imaturidade total. Entende? Parte da crise política que nós estamos vivendo tem relação com a imaturidade do povo que está discutindo. E eu não estou falando aqui nem da massa, né? Eu estou sempre me referindo às elites que têm a profissão de opinar. Vocês estão entendendo? É uma discussão de imaturos. Uma discussão de imaturos. Loucura total. Loucura completa. Mas mais ainda, vamos sair dessa parte e vamos dar uma afunilada na questão. As pessoas entram aqui no Instagram e percebem que muita gente sabe muita coisa que elas não sabiam. Né? Chega aqui e me escuta falando, escuta Ítalo falando, escuta Ícaro falando, né? Conhece Olavo, aquela coisa toda, entra ali na bolha, conhece Padre Paulo, entra ali na Olavosfera e de repente assim faz, meu Deus do céu, como é que ninguém me disse essas coisas antes?
Meu Deus do céu, muito tempo perdido. Meu Deus do céu, e agora? A pessoa entra num certo desespero. Aí começa a consumir tudo, desordenadamente, tudo de uma vez, para ver se recupera o tempo perdido. O que é que vai acontecer? Vai acontecer, primeiro, que você tem grandes chances de se tornar um militante do que você acabou de descobrir. Veja, quando a gente encontra uma verdade que nos toca muito, a gente quer que todo mundo conheça aquela verdade. O problema é que quando a gente é imaturo, a gente vai querer que todo mundo conheça aquela verdade atropelando o tempo da pessoa. Tá entendendo? Atropelando o tempo da pessoa. Então você quer a ferro e fogo que aquela pessoa entenda o que você entendeu, porque aquilo lhe fez muito bem. E você acredita que aquilo vai fazer muito bem a ela também. Mas você não respeita o tempo do outro. Isso é imaturidade, minha gente. Isso é imaturidade. Total. Cara, você levou, sei lá, 20 e poucos anos para descobrir tal verdade. 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50, 60 e poucos anos. E você não está tendo a paciência de esperar 6 meses, 1 ano, para que aquela pessoa absorva um pouco do que você está querendo dizer? O cara termina virando militante de ideias que não podem ser militadas. Elas só podem ser vividas e sugeridas. Tá entendendo? Claro, elas podem ser vividas com fervor, podem ser sugeridas com firmeza, mas elas não são objeto de militância propriamente. Tá entendendo? Porque senão você termina alcançando o efeito contrário do que deseja. Você termina afastando as pessoas da sua ideia. E não importa quão boa seja a sua ideia. Não importa quão boa seja a sua ideia. Tão importante quanto o que você está falando, veja, tão importante quanto o conteúdo dito é o modo como é dito esse conteúdo. Entende? Ficou uma cacofonia aqui de edito, né? De editar. Mas então deixa eu reformular aqui. Né? Tão importante quanto o que está sendo dito é o jeito com o qual a coisa está sendo dita. Tá entendendo? Não é só o conteúdo, meu filho, é a forma também. Não é só o conteúdo, é a forma também. E deve-se prestar atenção na forma. Certo? Deve-se prestar muita atenção na forma. O indivíduo maduro, ele não sente se ofendido porque alguém não acreditou no conteúdo dele. O indivíduo maduro, ele não se sente ofendido quando precisa mudar a forma que ele está dizendo para alcançar o coração daquela pessoa. Porque ele sabe que não tem problema nenhum em ser recusado. Ele sabe que não há problema nenhum em ser rejeitado. Ele sabe que o outro não é obrigado a atropelar o próprio tempo para satisfazer a vontade de quem está portando a mensagem. Tá entendendo? Ele percebe tudo isso. Ou então, gente que chega aqui, isso aqui acontece. O cara escuta uma live de 30 minutos. Aí diz assim: eu escutei aquela live e saí com mais dúvida do que com certezas. Meu filho, você escutou uma live de 30 minutos, você queria sair o quê? Me diga, você queria sair o quê? Sócrates, era? Você queria terminar a live Aristóteles? Era isso que você queria? Ah, meu Deus, 30 minutos, uma iluminação profunda, minha mente se abriu. Agora eu conheço o mundo dos anjos, né? Porque, oh meu Deus do céu, eu virei um arcanjo porque eu assisti uma live de 30 minutos. Tem ciência infusa agora. Sim, eu também. Eu acabei de fazer a live de 30 minutos e estou cheio de dúvida aqui. E nem por isso estou batendo o pezinho. Então assim, você escutou uma palestra de 1 hora, meu querido. Você escutou uma live de 30 minutos. Você leu um capítulo de um livro. É claro que você está com dúvida. É óbvio que você está com dúvida. Tem gente que estuda o mesmo assunto há 50 anos e está com um monte de dúvida a respeito do assunto. Veja, se você não é capaz de lidar com um estado de dúvida, você é imaturo. Que é um grande problema, por exemplo. Vocês já leram Dom Casmurro?
Machado de Assis. Se não leram, conhecem pelo menos a história por cima, né? Bentinho, Capitu, aquela coisa toda. Veja, um dos grandes dilemas daquela relação entre Bentinho e Capitu era a incapacidade de Bentinho de lidar com o estado de dúvida. É o quê, Pedro? É exatamente isso. Era a incapacidade de Bentinho de lidar com o estado de dúvidas. Por quê? Qual era a situação ali? Ele tinha ciúmes da esposa e tinha ciúmes da relação da esposa com um amigo, já falecido. E o filho dele com Capitu parecia a Bentinho, muitas vezes, ter os trejeitos do amigo dele que morreu. Ele via na criança aspectos físicos do rosto do amigo que morreu. Alguns trejeitos de personalidade. Mas ele tinha um problema na mão. Qual era o problema? Capitu, de pés juntos, iria permanecer firme, defendendo que nunca o havia traído. O amigo já tinha morrido. Ele não tinha mais como ter acesso ao amigo. Ou seja, a dúvida jamais seria sanada. Ele nunca iria conseguir sanar a dúvida se ele foi traído ou não. Estava fora do alcance dele. Entende? O que foi que aconteceu ali? Ele não soube lidar com o estado de dúvida. Ao longo do livro inteiro, veja a coisa curiosa. O conflito mesmo daquele livro é o conflito de uma personalidade mais madura e senhora de si, como é o caso de Capitu, e de uma personalidade imatura e volúvel, que era o caso de Bentinho. Mimado e protegido, encontrou-se com uma personalidade mais bem formada. Inclusive, Machado usa uma expressão para Capitu muito interessante, dizia que ela era senhora de si. Ela se dominava, ela era senhora de si. Há uma cena que é a cena que, na verdade, Machado de Assis é que inaugura o beijo do Homem-Aranha, né? Aquele beijo do Homem-Aranha, né? Com as cabeças ao contrário, quem inaugura é Machado de Assis. E que Bentinho, acho que é Bentinho, que está sentado, e Capitu está fazendo alguma coisa, e aí eles viram a cabeça, e ela beija, ou é ela que vira a cabeça, e ele beija, agora eu não me recordo, é no início do filme, é no início do livro. E aí alguém entra no quarto, e Capitu se levanta, mais ou menos assim, vai para o lado, e Bentinho fica impressionadíssimo como ela é capaz de dominar-se naquele momento e de um estado passar para outro estado sem deixar que aquela pessoa desconfiasse do que tinha acabado de acontecer. Bentinho não seria capaz daquilo, mas ela era senhora de si. Ela era capaz de fazer aquilo. Entende? Machado deixa muito claro essa admiração, né? Esse tributo que a imaturidade de Bentinho presta à maturidade de Capitu. Uma personalidade mais bem formada que o encanta, em certo sentido. Né? Capitu era superior a Bentinho. E esse também é um dos problemas do negócio. E aí ele não sabe lidar com o estado de dúvida. A única maneira dele permanecer casado e bem casado com aquela mulher era admitir o fato de que ele jamais saberia. E a única coisa que ele poderia fazer era uma escolha. Permanecer com ela, apesar da dúvida, e talvez até intimamente perdoá-la, sendo ela culpada ou não, ou, incapaz de lidar com a dúvida, afastar-se dela. Mas em nenhum momento ele percebe que o problema não é nem o filho, nem o amigo morto, nem Capitu. O problema é a imaturidade dele e a incapacidade dele de lidar com a dúvida. Tá entendendo? Ele não consegue lidar com isso. Meu Deus do céu, o que tem de Bentinho não é brincadeira. E a gente age dessa maneira em muitos outros aspectos da vida. Quer que eu diga aqui um outro para nós encerrarmos esse ciclo de análise da capacidade de lidar com nuances e paradoxos, né, de lidar com esse estado de dúvida, de lidar com a ideia de que nem tudo é preto e branco e que existem coisas que nós não vamos saber jamais. Quando a gente lida com Deus, veja,
os caminhos de Deus são superiores aos caminhos do homem, né? Tanto os céus distam da terra, quanto são superiores os meus caminhos aos vossos, diz o salmista. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. É o que Deus diz ao profeta Samuel, quando ele vai ungir. Ou é o profeta Natan? Não lembro. Um dos dois. Quando ele vai ungir o rei Davi. Ou seja, existe um conjunto de verdades que são muito claras a Deus, mas que são completamente obscuras a nós e até contraditórias a nós. Quando essas verdades tocam a nossa biografia, ou quando nós vemos essas verdades no mundo, quando nós vemos a providência agindo no mundo, muitas vezes o nosso movimento é ser incapaz de perceber que aquilo só parece um absurdo porque a gente não consegue atinar com toda a verdade presente naquelas nuances que nós não entendemos. Naquelas situações paradoxais que nós não compreendemos, naquelas situações até mais do que paradoxais, naquelas situações que nos parecem abertamente contraditórias. Entendeu? A gente age assim o tempo todo com Deus. Veja, Deus, como diria... Eita, meu Deus do céu, eu esqueci agora. É um autor da patrística, né? Deus é uma espécie de treva luminosa. Deus é uma espécie de treva luminosa. Ele ilumina impedindo de enxergar, entendeu? Ele ilumina a coisa, expondo-a de modo que você não a compreenda. Né? Deus é uma espécie de treva luminosa. Então, assim, a única maneira de lidar com Deus é você saber que vai ter um conjunto de ações divinas que estarão para sempre presentes em paradoxos, aparentes contradições e nuances que você não consegue compreender, que você não consegue alcançar. Ana Raquel, é mestre Eckhart, Ana Raquel? Eu tinha só escutado, né? Eu não lembrava que era ele. Eu estava achando que era alguém da patrística, inclusive. Veja, se você não percebe isso, se você não consegue olhar a ação divina e perceber que você não é capaz de perceber tudo, e saber que você não é capaz de saber tudo, e você saber que existem nuances, paradoxos e aparentes contradições que estarão inacessíveis para sempre do seu conhecimento, você não tem como lidar com Deus. Porque do mesmo modo que a realidade não vai diminuir-se para encaixar na sua abstração mental, Deus Altíssimo não vai mudar a sua própria natureza e o plano providencial que é bom para que você não se sinta incomodadinho porque não sabe. Já imaginou Deus mudando a natureza dos anjos? Por quê? Rapaz, Pedro ficou chateado porque ele não entendeu como o arcanjo age. Eu vou mudar aqui a natureza dos arcanjos. Pelo amor de Deus, né? Como diria, Deus olha e diz assim, meu eu do céu, o que é que esse cabra está pensando? Tá entendendo? Então, assim, não existe maturidade sem a capacidade de lidar com a dúvida. Não existe maturidade sem a capacidade de perceber que há nuances no mundo. Sem a capacidade de perceber que há paradoxos no mundo. Sem a capacidade de perceber que nem tudo é preto e branco. Entendeu? Que nem tudo é preto e branco. Se você realmente acha que tudo é preto e branco, meu filho, tem alguma coisa muito errada no seu modo de enxergar o mundo. Tem uma coisa muito errada no seu jeito de ser adulto. Tá entendendo? Muito errada mesmo. Então, pessoal, é isto. Muitíssimo obrigado. Vocês já sabem o que fazer. Não é verdade? Deem aquele print maroto. Eu vou até 3, 2, 1, print e bora. Pronto. Então, vocês já sabem o que fazer. Comentem, marquem, falem da live, façam um videozinho dizendo, rapaz, a live de hoje foi isso, isso e isso. Vamos espalhar a boa nova, tá certo? Vamos espalhar isso daqui, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, beleza? Pois, pessoal, abração, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!